Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Só lembrando, o pastor Juninho, que também faz parte da equipe pastoral, juntamente comigo e com a pastora Priscila, ele está de férias, descansando com os seus familiares, tá bom? Ele volta a partir do dia 14 de fevereiro. Mateus 4, texto muito conhecido para quem já é da tradição cristã. Se você não é, pode ser que seja novidade. Mateus 4, versos 18 a 22, eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. Que Deus nos abençoe na meditação dessa palavra. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Palavras do Senhor. Amém? O tema de hoje é prepare-se para o novo de Deus. Eu sei que estamos já quase no final de janeiro, esse é o último domingo de janeiro, mas dá para contar que ainda é novidade, né? O ano de 2025 ainda é novidade. O primeiro mês de 12 já foi, mas ainda tem muita coisa acontecendo. E todo ano nessa época, final de janeiro, começo de fevereiro, eu vejo que as famílias vivem um período ímpar, um período único, que tem muita coisa acontecendo nas casas, principalmente quem tem filhos ou netos pequenos, né? Então os pais estão se preparando para enviar os filhos à escola, depois de longas semanas em casa. É um misto de alegria, alegria porque eles vão estudar, tá bom? Porque eles vão estudar, né? E aprender muito, não é porque os pais às vezes estão um pouco cansados, né? Mas também de preocupação, quem tem criancinha pequena, primeira vez na escola. Os avós estão se preparando para voltar ao sossego, né? A estender ali a vara para pescar, e os avós que cuidam de netos, né? Estão se preparando para voltar num tempo de tranquilidade. O chefe, ele começa a sentir a pressão das metas e dos cumprimentos de metas, já começam a falar sobre isso, se é que já não estão falando, né? As ruas voltam a ficar mais cheias, quem passa por alguns lugares que tem trânsito sabe disso. A cidade fica mais barulhenta e existe uma sensação de uma quebra de rotina das férias escolares e o retorno para uma nova rotina. É como se a gente estivesse voltando para o trilho. Mas a questão é que esse trilho, ele tem um outro destino. É o mesmo trilho, mas um outro destino. Nós não vamos viver as mesmas vivências. O seu filho, que tinha uma idade no ano passado, esse ano tem 1 ano a mais. Você concorda comigo? Talvez o seu filho, que era criança no ano passado, esse ano está debutando na pré-adolescência. Talvez você, que no ano passado tinha 39 anos, esse ano vai virar quarentão, vai entrar nos entas. Eu tenho um amigo, pastor Carlinhos, ele tem uma mecha branca assim. É verídico isso, hein? Ele tinha 39 anos, saudável, tudo em ordem. Completou 40. Edna, no dia seguinte ele passou meio mal, correu para o pronto atendimento, pediram o exame de sangue. Veja, um dia depois, senhor, o colesterol está alterado, o senhor está com o triglicérides, está mal, o senhor está com pressão alta, o senhor está com princípio de não sei o quê. Mas peraí, acabei de fazer 40 e começa? Por que não me avisaram isso antes, né? Alguns estão entrando nos 60 esse ano, né? A minha madrasta entrou nos 60 o ano passado. 40? 50 alguns. Número redondo, hein? A minha madrasta fez 60. E ela fez 60. Meu pai acordou, verídico também, hein, Nádia? Acordou, sei lá, umas 7h30, 8 horas da manhã. Cadê a Regina? Aí ele me contou nessa história. Cadê? Foi ver, ela volta em casa, depois de um pouco tempo. O que você foi fazer logo cedo? Pegar minha carteirinha do idoso.
Já estou aqui, são os meus direitos, ônibus de graça. Eu sei que ela nos primeiros segundos, alguma vantagem, né? Ela foi pegar a carteirinha. Então, veja, é uma volta ao trilho, né? Nós estamos voltando ao trilho da rotina, do cotidiano. Porém, o destino é outro, os lugares que nós vamos, as experiências que nós vamos viver são outras. Eu particularmente percebo que está começando a voltar no trilho quando a comida do Natal e do Ano Novo acabou, né? Sabe aquele panetone que estava segurando e que não foi comido, né? A hora que terminou, eu percebo. Entre 2019 e 2021, eu vivi no Canadá. E lá, o Ano Novo letivo começa em agosto, setembro, né? Pode passar, Juca. E tinha a universidade lá, ela tinha um lema, que era esse que está à direita. Tum est. É uma expressão em latim. Então, todo aluno que ia para essa Universidade da Colômbia Britânica sabia que esse era o moto da escola. Tum est. Uma expressão latina que significa é sua ou é seu. E aí, durante toda a semana, da primeira semana do aluno, eles falavam assim: a vida é sua, o futuro é seu. A vida é sua para conquistar. E com essa expressão latina, eles queriam entusiasmar o aluno da universidade a dar o seu melhor para ele conquistar tudo aquilo que ele podia. Do lado aqui está o logo do seminário que eu estudei, o seminário presbiteriano lá de Vancouver. Ele foi fundado em 1955. Ele fica no campus da Universidade da Colômbia Britânica, é um colégio associado. Só que eles modificaram levemente o lema latino, de tum est, que é T-U-U-M, est, foi para Dei est. Dei est. É uma mudança sutil, mas que faz toda a diferença na palavra de hoje, né? Dei est significa é de Deus, a vida é de Deus, o futuro é de Deus, o futuro está nas mãos do Senhor, né? Assim como a Universidade da Colômbia Britânica, esse seminário queria entusiasmar os alunos para dar o seu melhor. Perceba, nos dois casos, você deve dar o seu melhor. Deus, Ele quer o nosso melhor. Melhor como pai, como filho, como cunhado, como esposo, como esposa, como profissional. Nos dois casos não muda. O que muda é que neste caso aqui, você vai dar o seu melhor para você conquistar com seu braço forte. Neste caso aqui, você vai dar o seu melhor para conquistar aquilo que Deus tem para você. Percebe a diferença? É sutil, assim como também é sutil na nossa vida. Essa percepção de nós começarmos o ano achando que estamos trabalhando com as nossas forças, ou começar o ano sustentado pelo Senhor. Na minha adolescência, o versículo que eu mais amava, ele é esse aqui, ó, de Colossenses, pode passar, Juca, que diz o seguinte: em Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele, nele tudo subsiste. Vamos ler juntos, quem conseguir ler, mais uma vez essa frase, para a gente firmar bem o que vai ser o seu 2025? Quem conseguir ler, leia comigo. Em Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Tudo foi criado por meio dele, nele tudo subsiste. Queridos, nós fomos chamados para começar o ano no lugar certo. E o lugar certo é Jesus. Pastor Paulo, me dá uma base bíblica, Dona Selma pode se perguntar, para dizer que o lugar certo é Jesus. Eu dou. Um dos codinomes de Jesus é Alfa. Alfa. Ele diz, eu sou o Alfa. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Tem um lugar certo para começar as coisas. Tem um lugar certo para começar o ano, voltando nos trilhos quando o panetone acabou. Tem um lugar certo. E esse lugar certo é Dei est, e não Tum est.
Esse lugar certo é em Jesus. A forma como... Tem juniores hoje aqui, eu estou vendo, ainda não voltou a classe dos juniores. Qual que é a forma certa de eu obedecer a Deus quando eu sou um junior de 11 ou 12 anos? Qual que é talvez a forma que mais Deus fala com um junior de 11, 12 anos? Através, aqui temos uma voz da boca dos pais. Então, juniores, não fiquem bravos comigo, mas é a pura verdade. O jeito certo de começar o seu ano, na expectativa de que Deus vai fazer milagres, de que Deus vai fazer coisas maravilhosas, é obedecendo o pai e a mãe, porque isso é mandamento de Deus. Então, obedecer pai e mãe, antes de ser uma questão de valor ético e moral, pessoal, de eu achar que é uma coisa boa, é na verdade uma ética cristã. Eu estou obedecendo meu pai, porque compete a mim obedecer a meu pai segundo as Sagradas Escrituras. Isso é o jeito, esta é a forma correta de começar a vida, através de Deus. E o texto de hoje, ele vai falar sobre como 4 pescadores, começaram a vida nova deles. E é muito conhecido, mas eu creio que tem muita coisa boa que Jesus fale ao seu coração nesta manhã. Diz o texto que Jesus viu 4 pescadores no mar da Galileia. Então eu destaquei em amarelo ali, para quem consegue ver, os verbos que tem ali nesse texto aqui, né? O verbo é Jesus viu, e depois se repete de novo, Jesus viu. Tem outros 2 verbos nesse texto que é Jesus chamou e Jesus disse. Então, as ações de Jesus para com 4 seres humanos que viviam no mar da Galileia são ações, a primeira delas, ver. Ah, obrigado, Juca. Depois pode voltar no anterior, que é Jesus viu ainda nesse primeiro momento. Então, a primeira coisa que é legal destacar é que Jesus viu. Segundo as Sagradas Escrituras, Jesus veio à Terra com uma missão. Ele nasceu numa vila humilde, ele nasceu como filho de pais humildes, para revelar para o mundo o amor de Deus, ou o amor do Pai, e para estabelecer uma nova aliança com a humanidade. Para você que não é cristão, existia uma aliança que Deus tinha feito com a humanidade, mas ela dependia da capacidade humana de não pecar, e ninguém conseguiu. Mas daí Deus olhou para a humanidade e amava a humanidade. E então ele estabelece uma nova aliança. E essa nova aliança é apresentada, aquele que traz e estabelece a aliança é Jesus Cristo. E é por isso que ele veio aqui. Ele veio com essa missão de estabelecer a nova aliança. Se a missão de Jesus era maravilhosa, maravilhosa também foi a forma como ele a executou. Mesmo sendo Deus, ele não usou da prerrogativa de ser Deus. O que isso significa? Deus, que é Jesus, não teve nenhum privilégio. Deus, a dor não é nada para ele, a fome não é nada para ele, porque ele é Deus. Mas Beatriz, quando Jesus veio, sendo Deus, ele não usou a prerrogativa. Não, eu não quero ter essas regalias, esses direitos de ser Deus, eu quero ter fome, eu quero chorar por sofrimento. Jesus tem alguns textos que diz que sentiu angústia. Quer dizer, ele viveu o que nós, seres humanos, vivemos. Então a forma como ele executa a missão dele é belíssima, é humilde. E mais, ele não só se esvaziou na forma de um bebê, como depois de adulto, não fez o trabalho sozinho. E ele continua não fazendo o trabalho sozinho. Ele chama seres humanos, é isso que diz as Sagradas Escrituras. Ele chama homens e mulheres para segui-lo e para fazer parte do projeto maravilhoso. Por quê? Porque Deus nos inclui naquilo que Ele está fazendo no mundo. Deus nos inclui naquilo que Ele está fazendo no mundo. Então, em 2025, Ele vai incluir você. E aqui, eu acho interessante, porque Jesus, onde Ele vê os primeiros discípulos? No mar da Galileia, num barco de pescadores. A carne vermelha não era comum no antigo Israel, assim como a carne branca do frango, não era comum.
Qual que era a grande proteína mediterrânea? Era o pescado. Era o pescado. Assim como algumas regiões do Brasil, que você vai, você sabe que o pescado é bem importante e proeminente, assim era naquela região. Então, o que mais tinha lá? Pescador. O que mais tinha era o popular pescador que ia lá para tirar uma renda e vender o seu produto. E Deus viu aqueles homens no seu ofício cotidiano. Eu não sei, Sebastião, se você já teve essa sacada, mas é interessante. Deus não viu eles dentro do templo, Deus não viu eles quando eles estavam jejuando, Deus não viu eles quando eles estavam orando, Deus não viu eles quando eles estavam... Deus viu eles num ofício corriqueiro, cotidiano. Olha que interessante, ele viu um pai com 2 filhos e viu 2 irmãos. Jesus encontrou eles em ambientes corriqueiros e os chamou. E tirou eles de lá para levá-los, não a lugares estranhos. Você já pensou isso, dona Odete? Jesus tira Pedro, Tiago, João e André do mar da Galileia, vê e chama eles para uma missão divina, mas ele não leva eles para lugares estranhos, pelo contrário, eles continuam trabalhando nos ambientes corriqueiros do dia a dia deles. Eles continuam em Cafarnaum, eles continuam na região da Galileia. Por que isso é significativo para nós nesta manhã? Porque os olhos de Deus estão sobre você no lugar onde você está. Se você tem uma crise conjugal que já está sendo arrastada por muito tempo, às vezes a gente tem, né? Dificuldades de relacionamento conjugal e a gente não consegue acertar. Eu quero dizer para você nesta manhã que os olhos de Jesus, olhos de amor, de compaixão e de graça, justiça, de correção, vêm sobre você nesse lugar. Se você é alguém que tem enfrentado complicações de saúde, sabe da dor na coluna, artrose, artrite, tem dificuldade para virar, já não se sente mais tão disposto porque já está nos 70, nos 80 ou nos 90, os olhos de Deus estão sobre você mesmo quando você está em casa, na sua sala de estar, se sentindo sozinho, desamparado e às vezes até desanimado com a vida. Porque os olhos de Jesus, se eles vão até um barco de pescadores que vendiam o pescado numa região que para aquele império romano era insignificante, não há insignificantes para Deus, amém? Ele olha para você. Se você está tendo um desafio de situações emocionais, eu estou falando coisas que são próprias da nossa época, né? Às vezes coisas emocionais, alguns labirintos, alguns pensamentos que você não consegue se desvencilhar há algum tempo, perdões que você não conseguiu dar lá atrás, tristezas que estão sendo carregadas. Eu quero dizer nesta manhã que os olhos de Jesus estão sobre você no corriqueiro de um barco de pescado. Ele conhece os nossos anseios, Ele olha para nós como Jesus olhou e os viu. 2 vezes o verbo ver aparece no primeiro chamado de Jesus a estes homens. E eu quero dizer mais, pode ser que como Daniel e Anita, o Felipe e a Amanda, Deus te mande para lugares longes, certo, Marília? Tem pessoas na Indonésia, tem pessoas na Mongólia, e Deus pode mandar sim. Mas pode ser que como igreja local, Ele te mande de volta para o mesmo lugar que você estava no ano passado. Parece ser o mesmo trilho, mas o destino em nome de Jesus é diferente. Parece ser igual, mas seus filhos estão com 1 ano a mais, seu marido está com 1 ano a mais, com vivências que aconteceram em 2024, que às vezes algumas ainda precisam ser trabalhadas. Quer dizer, Jesus nos vê aonde nós estamos e nos manda para os mesmos trilhos, mas para destinos diferentes conforme a missão que Ele tem, porque Ele nos inclui na missão dEle. E a missão dEle, o chamado dEle pode variar ao longo do tempo. Agora nós estamos voltando para o mesmo trilho em fevereiro, mas eu tenho convicção que Jesus vai nos surpreender com coisas novas. Então, prepare-se para o novo de Deus. Vamos falar juntos? Prepare-se para o novo de Deus, porque Deus tem algo novo para você. Eu contei isso na terça-feira. Eu com a minha esposa somos seres humanos. Temos corações pecaminosos. Mas eu estou falando muito sério.
Eu com ela já sentamos, Mateus e Mara já devem ter feito isso também. Falar, como que vai ser esse ano? O que dá para a gente fazer de legal com as crianças? Aí o Mateus fala, eu tenho folga aqui porque o tribunal não sei o quê. Eu estou com isso daqui, amor, mas eu acho que isso daqui dá. E aí eles vão... Não, aqui deu. O que a gente vai fazer com as crianças? Vamos fazer um passeio, vamos para a chácara, vamos... Não sei, vocês não têm chácara, né? Vamos para a casa dos avós, para os avós cuidarem e a gente viajar. Não sei. Eu sei que eu e a minha esposa já pensamos em algumas atividades. O Estevão, a Catarina, que são nossos filhos, nem sabem, mas já tem coisa boa logo ali na frente. Se eu e a Mariana, que somos pecadores, temos as mãos sujas, temos boas intenções para com os nossos filhos terrenos, quanto mais o Pai Celestial. Você tem dúvida que o Pai não está olhando para o Bruno Zata, para o Gabriel, para cada um de nós e falando, puxa, tem algo que esse meu filho vai amar nesse ano. Que coisa gostosa. Eu tenho plena convicção que Deus tem coisas maravilhosas para nós neste ano. A questão é, como eu estou me preparando para isso? Se o Estevão estiver sempre preocupado, ansioso, distraído, e não junto ali com a família e tal, ele às vezes não vai nem aproveitar as coisas boas que a gente tem preparado. Então assim também deve ser cada um de nós. Pois bem, quero dizer que Deus quer te encontrar lá no seu trabalho nesse ano, na cozinha quando você está lavando louça. Uma vez, não sei quem me falou, acho que foi na minha célula, que não lembro quem que era, ele estava lavando louça, estava precisando de uma resposta de Deus, estava angustiado com aquilo, acho que a história é mais ou menos assim, e ele falou que sentiu um toque no ombro, e aquele toque trouxe uma paz profunda para ele, e ele olhou, não era ninguém, pela fé, ele compreendeu, Deus está presente. O que ele estava fazendo? Lavando louça. Então vai lavar sua louça. Vai que lá lavando louça, Jesus fala. Deus até na casa da sogra de Pedro apareceu para abençoar. Até na casa da sogra, né? E aí, pode passar, ele viu, mas ele chamou. Então ele vê e ele chama. Pode passar. E agora vamos ver os seres humanos. Aonde que eles estavam? Pedro e André, que são irmãos, a Bíblia não conta do pai deles, conta da mãe, mas o pai não fala, então a gente não sabe direito. Mas aí tem Tiago, aí sim tem pai, que é o Zebedeu, e o João. Então estava um pai com os 2 filhos e estava com 2 irmãos. Onde eles estavam? Eles estavam em lugares corriqueiros, lançando rede ao mar, e estavam no barco em companhia do pai, consertando redes, né? E o que significa esse estar nesses lugares? Significa estar sensível a Deus. Veja, estou no barco pescando, provavelmente suado, cansado. Pedro, a gente sabe pela passagem que estava desanimado. Vem um cidadão lá e fala, oi, vem cá. Qual que é uma reação que poderia ser natural, Martin? Sai daqui, rapaz, deixa eu. Você fica naquele seu mundinho interior, tão revoltado com a vida e com tudo, que não percebe que é Jesus falando. Ei, vem cá. Entendeu, Paulo? Eu fico ali, chutando o chão, de nervoso, de raiva, porque as coisas não estão acontecendo. Ou, no caso aqui de Tiago e João, consertando a rede, você já sentiu assim? Eu estou com pressa, eu tenho muita coisa para fazer. Não dá para te atender agora. A gente passa despercebido, mas eles interromperam o que estavam fazendo para ouvir a voz de Deus. O que isso significa? Que eles estavam sensíveis à voz de Deus. Então é muito importante que nós, como cristãos e cristãs, estejamos sensíveis ao alfa, que é o Dei-Este, que é o lugar onde nós vamos começar a nossa caminhada nesse ano. Há algo de especial no convite de Jesus, porque ao ouvir a voz de Jesus, algo se fez novo naqueles homens, porque a Bíblia diz que eles simplesmente largaram as redes e responderam positivamente ao chamado de seguir a Cristo. Preste atenção, essa foi, e agora é bem importante estar comigo, a primeira tarefa de Pedro. Vocação é o arco de fidelidade toda a vida. Todos nós temos uma vocação: amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. A vocação é a vocação de ser cristão. Ponto final. O chamado, ele pode mudar. Nós teremos vários chamados, várias tarefas ao longo da vida. Entenda?
essa tarefa de seguir a Cristo era a primeira de muitas tarefas que Jesus confiaria a Pedro. Pedro, naquele momento em que está no Mar da Galileia, dentro de um barco, ele não poderia ter imaginado todos os outros diferentes chamados que receberia de Jesus ao longo da vida. Não há como Pedro ter imaginado quantas coisas significativas ele faria. Enquanto ele testemunhava os milagres de Jesus, participava dos milagres de Jesus, enquanto ele tentava andar sobre as águas, enquanto ele se sentava aos pés de Cristo para aprender, ele não poderia ter imaginado que seria lembrado pela igreja cristã como o grande pregador de Pentecostes. Para você que não é cristão, acontece uma coisa incrível na fé cristã, que é o seguinte: Jesus morre, Jesus ressuscita. E aí ele envia o Espírito Santo do próprio Deus para estar entre nós. E é uma experiência assim apofática. Tem labareda de fogo que cai, pessoas falando em línguas, outras pessoas entendendo nas próprias línguas maternas. Nós temos uma irmã do Haiti que fala crioulo. Ela é como se eu estivesse falando e ela estivesse entendendo na língua materna dela. Coisa espetacular. E aí, presbítero Rodrigo, quem que vai ser o homem, já que Jesus não está mais lá, que vai dar a palavra depois dessa coisa grandiosa? Pedro. Agora, quando Pedro recebeu a primeira tarefa, que era simplesmente siga-me, ele não sabia, como um dominó, né? Quais as peças, para onde que ia chegar. Pedro jamais imaginaria, ao dizer sim para Jesus, e dizer sim todas as vezes, que ele seria talvez o homem mais importante naquele momento, pregando a primeira pregação da igreja cristã. Olha que privilégio que Pedro teve, cheio do Espírito Santo. Ele pregou na profecia de Joel. Pessoas se converteram, milhares de pessoas. Nós devemos estar aqui, não sei, 150 pessoas, milhares de pessoas. Não tem jeito de querer, Marília, inventar um artifício humano para querer sensibilizar coração de conversão. 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, minha irmã, é mosquito voando, não tem nada que contribui para a pessoa, mas é o poder do Espírito, e foi Pedro. Então, a primeira tarefa, quando ele a cumpre, ele não sabia o que viria pela frente. Pedro pregou para uma enorme multidão. Como isso teria acontecido se ele não tivesse saído do barco? Eu não sei, e não tem como saber, aonde Deus vai te colocar em 2025. Mas como você vai saber se você não sair do barco? Como você vai saber se você não disser sim? Como você vai poder contar essa história se você não simplesmente ouvir a voz de Deus? Neste ano, nós teremos muitas tarefas ordinárias, tarefas extraordinárias, tarefas fáceis, tarefas difíceis, e em todas elas somos chamados a estar preparados para ouvir a voz de Jesus. Então, quantas louças será que você vai lavar esse ano? Fazer uma matemática, começa a contar. É muita louça, né? Quantas vezes você vai ter que buscar o seu neto, o seu filho na escola? Quantas vezes vai ter que pegar ele no colo e falar, não chora, está tudo bem. Quantas vezes você que já é mais velho vai ter que falar para o seu marido assim, você já tomou aquele remédio? Não esquece, tem que ser agora. Ou o marido vai falar para a esposa, você está cuidando dessa mão aí que você quebrou? Está de olho? Quantas vezes a gente vai pegar e parar nesse estacionamento aqui, falar bom dia para aqueles senhores, subir até a igreja no meio da feirinha? Quantas vezes a gente vai ouvir as mensagens ministradas pela pastora Priscila, pelo pastor Juninho, por mim? Quantas vezes? Várias. Mas qual é a postura do nosso coração em cada coisa ordinária e extraordinária? E vai saber se um dia você se torna um João Fonseca, né? Para quem gosta de tênis sabe, o garoto tem 18 anos e venceu a primeira etapa do Australian Open lá, que é um grande campeonato, foi para a segunda, mas daí perdeu. Ele, quando o João Fonseca começou, para quem gosta de tênis,
Ele começou batendo as bolas porque ele deve ter visto alguém que ele achou legal. Entendeu, Júnior? Vou devolver. Ele não imaginava o que viria. E ele foi encontrando alegria nisso. E de repente, competitividade. Pô, eu consigo, eu sou bom. Dá um negócio. De repente, sob a supervisão dos pais, ele vai participando de campeonatos. E hoje ele chegou onde chegou. Nem todos Deus vai colocar para ser um campeão do Campeonato Paranaense. Entendeu? Nem todo time vai ser campeão do Campeonato Paranaense. Mas pode ser que seja o teu. Em outras palavras, nós temos as responsabilidades, sim, de seguir a Jesus em cada momento. O casamento ele é um pouco assim, não é? Hoje celebramos aqui a dona Leda, seu Valdir, 60 anos. Quando eles estavam lá diante do oficiante, do pastor, disseram sim, será que eles imaginaram tudo o que viria pela sequência? Eles não imaginavam os netos que teriam, as netas, mas Deus sabia. Eu quero caminhar para o final. Se isso é verdade para nós, como indivíduos, que Deus tem um projeto para nós como indivíduos, eu quero concluir falando sobre a primeira IPI de Curitiba. Se Jesus está pronto para nos dar coisas boas como indivíduos, Ele está pronto para nos dar coisas boas como igreja. Jesus está pronto para dar a nós, de culto em culto, de encontro em célula, a nossa primeira tarefa como igreja no ano de 2025. Parecerá diferente nesse ano, sem dúvida, do que foi 5 anos atrás. Parecerá significativamente diferente do que foi na década de 1910, lá 1900, quando a igreja foi fundada. Vai parecer diferente. Nós temos aqui crianças correndo, às vezes a sua tarefa é sorrir para elas, é abraçá-las na esperança de que o Espírito Santo vá conduzir crianças como a Catarina nos caminhos do Senhor. A minha experiência em revitalização de igrejas mostra que quando uma igreja volta a ouvir o chamado de Deus e responde positivamente a Deus em fidelidade, essa igreja passa a testemunhar milagres. Os avivalistas da China, eles contam histórias pela fé, que quando a igreja na China, sendo perseguida, estava crescendo na missão de Deus, houve casos de ressurreição, casos de um ofício fúnebre assim que está passando, e aí uma pessoa encosta ali no caixão, né? E a pessoa se levanta. Houve casos de profunda conversão, houve casos de martírio. Se você estudar a história da missão cristã ao longo desses últimos 2000 anos, você vai ver que quando a igreja está sensível à voz de Deus, ouve a Deus e obedece, milagres acontecem, milagres maravilhosos. E é isso que eu desejo para a nossa igreja. E aí eu pergunto para cada um de vocês, qual vai ser o seu lugar na primeira IPI de Curitiba em 2025? A primeira IPI de Curitiba foi chamada para se levantar. Tem pessoas olhando para nós, mas acima de tudo, Deus está olhando para nós e está nos chamando. Dei este. A vida é de Deus, a vida está nas mãos de Deus e nós somos chamados para servir a este Deus como igreja. Eu não sei o que vem pela frente, mas eu sei que Deus tem coisas maravilhosas e eu quero vivê-las com vocês. Amém?